Meu marido me levou à cerimônia de premiação com os acionistas da empresa. Você devia ter ficado em casa. Este ambiente é sofisticado demais, disse o principal acionista da empresa. Ele ouviu tudo, me viu chorando e me abraçou. Voltei para o Brasil por você, Lucinda. Você me apoiou quando todos desconfiavam. Você é o amor da minha vida. Adoro ter você aqui. Acompanhe esta história até o final e me diga nos comentários de qual cidade você me vê. Assim saberei até onde ela chegou. Meu nome é Lucinda e jamais pensei que aos 58 anos estaria parada no banheiro de um hotel de luxo, enxugando as lágrimas com papel higiênico barato, enquanto meu marido me humilhava publicamente no salão ao lado. O Hotel Imperial sempre fora o lugar mais elegante da cidade. Seus salões de mármore bege e lustres de cristal austríaco faziam com que qualquer evento parecesse importante, especial. Naquela noite, a cerimônia de premiação dos acionistas da construtora de Camilo havia transformado o Salão Dourado em algo saído de uma revista. Flores brancas perfumavam o ar e os janelões mostravam o jardim iluminado como se fosse um conto de fadas. Eu havia escolhido meu vestido com tanto cuidado, um vestido azul marinho que me custara R$ 1.500, uma pequena fortuna para alguém como eu, que administrava cada centavo dos R$ 12.000 mensais que gastávamos em casa. Havia arrumado o cabelo no salão de beleza, feito a maquiagem com esmero. Queria estar perfeita para Camilo. Como sempre tentei estar durante estes 25 anos de casamento, mas não havia adiantado nada. Tudo começou quando chegamos ao hotel. Camilo caminhava alguns passos à frente, como sempre fazia, cumprimentando investidores e sócios, enquanto eu o seguia em silêncio. Usava sua gravata azul marinho favorita, a mesma que usou em nosso primeiro encontro, há quase 3 décadas. Naquela época, pensei que era uma coincidência romântica. Agora percebia que ele simplesmente não se dava ao trabalho de mudar. Lucinda, fique por perto, mas não intervenha. Ele me dissera no carro sem sequer me olhar. Esta noite é importante para a empresa. Os principais acionistas estarão aqui, gente sofisticada. Não quero que você diga algo inapropriado. Assenti como sempre fazia. Depois de tantos anos, havia aprendido que era mais fácil concordar do que discutir. Camilo tinha um jeito de me fazer sentir pequena com apenas um olhar, como se eu fosse um fardo que ele tinha que suportar, em vez da esposa que estivera ao seu lado desde que sua empresa não passava de um sonho no papel. Mas aquela noite, algo seria diferente. Estávamos perto da mesa principal, quando chegou o momento de conhecer o acionista principal, o homem que havia investido R$ 10 milhões na empresa no ano passado. Camilo estivera nervoso a semana toda por causa daquela reunião. Senhor Carvalho, é uma honra tê-lo aqui, disse Camilo com aquela voz que usava apenas para negócios, demasiado animada, demasiado falsa. Permita-me apresentar minha esposa, Lucinda. Aproximei-me com um sorriso, estendendo a mão educadamente. O homem era alto, de uns 56 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos que pareciam familiares de alguma forma. Vestia um terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que meu vestido e tinha aquela presença que só anos de sucesso e confiança podem dar. Muito prazer, Senhor Carvalho, disse com a voz que havia praticado no espelho, nem muito alta, nem muito baixa, perfeitamente apropriada para a ocasião. Mas antes que ele pudesse responder, Camilo soltou uma risada desconfortável. Desculpe-a, Senhor Carvalho. Minha esposa é... Bem, digamos que ela é meio simples demais para este ambiente. Ela devia ter ficado em casa, mas insistiu em vir. Sua voz tinha aquela crueldade que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. O senhor sabe como são as mulheres. Sempre querem participar de coisas que não entendem. Senti como se tivesse levado um tapa na cara em público. O calor subiu pelo meu pescoço. Minhas bochechas se acenderam de vergonha. Vários investidores que estavam perto viraram-se para olhar, alguns com expressões desconfortáveis, outros simplesmente curiosos pelo espetáculo. Camilo, eu. Comecei a dizer, mas ele me cortou com um olhar gelado.
Lucinda, por que você não vai pegar algo para beber? Os adultos precisam conversar sobre negócios. As palavras ficaram presas na minha garganta. Depois de 25 anos de casamento, depois de ter estado ao seu lado quando ele não tinha nada, depois de ter administrado nossa casa com os escassos R$ 1.500 que ele ganhava por mês em seus primeiros anos, era assim que ele me tratava em público. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. O Sr. Carvalho não riu, não assentiu. Em vez disso, seus olhos se endureceram enquanto ele olhava para Camilo com uma expressão que eu não pude decifrar completamente, mas que definitivamente não era de aprovação. "Com licença", disse ele com uma voz fria que fez com que várias conversas próximas parassem. "O senhor acabou de desrespeitar sua esposa na minha presença?" Camilo piscou, claramente surpreso pela reação. "Bem, isto é, só estava explicando que..." "Não perguntei por uma explicação", interrompeu o Sr. Carvalho. Então ele se virou para mim e sua expressão mudou completamente. Havia algo em seus olhos, uma suavidade, uma familiaridade que me fez sentir como se estivesse vendo através do tempo. "Senhora", disse ele pegando minha mão com uma delicadeza que Camilo nunca havia demonstrado. "É um verdadeiro prazer conhecê-la. Gostaria de me acompanhar ao jardim. O ar fresco pode ser agradável depois desta conversa." Não soube o que dizer. Camilo parecia completamente desconcertado, como se o mundo tivesse parado de funcionar segundo suas regras. Assenti sem poder falar, e deixei que o Sr. Carvalho me guiasse até os janelões que davam para o jardim. Uma vez lá fora, entre as flores brancas e as luzes suaves, ele se virou para mim. "Você está bem?" perguntou com uma voz tão gentil que quase me fez chorar de novo. Sim, obrigada por isso", consegui dizer, tocando nervosamente a pulseira de prata simples que usava no pulso. Um hábito que havia desenvolvido quando ficava ansiosa. Ele notou o gesto e por um momento seus olhos se focaram na pulseira. Algo cruzou seu rosto, uma expressão que eu não pude interpretar. "Posso lhe perguntar algo?" disse depois de um momento de silêncio. A senhora trabalhava no Café O Encontro há muitos anos no centro da cidade?" Meu coração parou. O Café O Encontro havia fechado há mais de 15 anos. Muito poucas pessoas se lembrariam daquele lugar pequeno e aconchegante onde trabalhei quando tinha uns 20 e poucos anos. "Sim", respondi lentamente. "Trabalhei lá quando era jovem. Como?" Mas antes que eu pudesse terminar a pergunta, ele sorriu. Não era o sorriso profissional que usara no salão. Este era diferente, mais íntimo, cheio de lembranças. "Lucinda", disse suavemente. "Eu sou o Mauro." O mundo parou. Minha respiração cortou. A pulseira no meu pulso, aquela que eu guardara em segredo durante todos esses anos, de repente pareceu queimar minha pele. "Mauro", sussurrei. E o nome em meus lábios pareceu um retorno para casa depois de décadas perdida. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada na cama, olhando para o teto do quarto que havia dividido com Camilo por 25 anos, enquanto ele roncava ao meu lado, sem a menor ideia de que meu mundo acabara de virar completamente. Mauro, depois de 34 anos, Mauro havia retornado. Levantei-me em silêncio e caminhei até a cozinha, onde os azulejos azuis claros e a mesa de madeira clara haviam me visto chorar tantas vezes ao longo dos anos. Servi um copo de água e sentei-me junto à janela que dava para o quintal, onde nossos roseirais vermelhos floresciam sob a luz da lua. Não pude evitar lembrar de 1987. Eu tinha 21 anos e trabalhava como garçonete no Café O Encontro, um lugar pequeno e aconchegante no centro da cidade. As mesas de madeira tinham marcas de xícaras de café, que haviam deixado círculos como lembranças de milhares de conversas. Sempre havia música suave de fundo, geralmente boleros que a Dona Carmela, colocava porque dizia que faziam o café ter um sabor melhor. Eu morava em um apartamento minúsculo que custava R$ 600 por mês e que mal conseguia pagar com meu salário de R$ 800 mensais.
Mas eu era livre. Era jovem e tinha sonhos que se estendiam muito além das paredes do meu pequeno mundo. Mauro chegou ao café em uma tarde de chuva, encharcado e tremendo. Tinha 19 anos, 2 a menos que eu, e os olhos mais determinados que eu já vira na vida. Pediu apenas um café preto, o mais barato do cardápio, e ficou lá por horas escrevendo em um caderno gasto. "O que você escreve?" Perguntei finalmente durante um dos meus intervalos. Ele levantou o olhar e, quando sorriu, senti como se alguém tivesse acendido luzes em um quarto escuro. "Planos", disse simplesmente. "Planos para mudar minha vida." Sentei-me com ele naquela mesa junto à janela, a mesma onde depois nos encontraríamos todos os dias durante os 3 anos seguintes. Ele me contou que havia chegado do interior do país com R$ 300 no bolso e o sonho de construir algo importante. Não tinha família, não tinha contatos, só tinha aquela determinação feroz que brilhava em seus olhos. "Algum dia", ele me disse naquela primeira tarde, "vou ter minha própria empresa. Vou ser alguém de quem você possa se orgulhar." Eu me apaixonei por ele naquela mesma tarde. Não apenas pela sua aparência, embora ele fosse lindo com seus cabelos escuros, sempre despenteados, e suas mãos que gesticulavam quando falava de seus planos. Eu me apaixonei pelos seus sonhos, pelo jeito como ele acreditava em si mesmo quando ninguém mais acreditava, por como ele me tratava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Durante os 3 anos seguintes, Mauro vinha ao café todos os dias. Eu guardava a mesa junto à janela para ele e lhe servia café preto. E às vezes, quando Dona Carmela não estava olhando, colocava um pedaço extra de bolo que havia sobrado. Ele trabalhava na construção durante o dia e, à noite, planejava seu futuro naquela mesa, mostrando-me os desenhos dos edifícios que um dia construiria. Em 1988, ele me presenteou com a pulseira de prata. Era simples, sem nenhum adorno elaborado, mas para mim era mais valiosa do que qualquer joia que eu já tivesse visto. Ele a comprou com o dinheiro que estava economizando para um curso de administração. "Você não podia gastar seu dinheiro nisso", eu disse, embora meu coração se derretesse enquanto ele a colocava no meu pulso. "Quero que você tenha algo meu", respondeu, pegando minha mão. "Algo que você possa tocar quando sentir falta de mim por perto." Naquela noite, fizemos amor pela primeira vez, no meu pequeno apartamento, sob a luz de uma vela que havíamos acendido porque a luz havia sido cortada. Foi terno, lento, cheio de promessas sussurradas sobre o futuro que construiríamos juntos. Em 1989, nossos planos estavam se formando. Mauro havia conseguido um emprego melhor, ganhando R$ 1.800 por mês em uma pequena construtora. Eu havia começado a estudar contabilidade à noite, porque ele me dizia que, quando tivesse sua própria empresa, eu seria sua sócia. "Você vai se casar comigo quando eu voltar?" Ele me disse em uma tarde de abril, pegando minhas mãos sobre a mesa onde havíamos passado tantas horas. "E teremos uma casa com um jardim onde você poderá plantar todas as flores que quiser." Voltar. Essa palavra mudou tudo. Ele havia recebido uma oferta de trabalho na Espanha. Uma grande construtora estava procurando jovens talentosos para treinar, e Mauro havia sido selecionado entre centenas de candidatos. O salário era de R$ 10.000 mensais, uma fortuna comparada com o que ele ganhava aqui, e as oportunidades de crescimento eram infinitas. "Serão apenas por 2 anos", ele me prometeu, embora ambos pudéssemos ver a incerteza em seus olhos. 2 anos para aprender, para economizar, para construir os contatos de que precisamos, e depois volto por você. Eu queria ser corajosa. Queria dizer a ele que o seguiria, que não me importava deixar tudo para trás, mas eu tinha 23 anos, trabalhava para me sustentar. E a ideia de ir para um país onde não conhecia ninguém, onde nem sequer falava o idioma perfeitamente, me aterrorizava. "Vá", eu disse, embora meu coração estivesse partido. "Construa seu futuro. Eu esperarei por você." Na noite anterior à sua partida, sentamo-nos no banco de ferro forjado sob o salgueiro no parque onde costumávamos caminhar.
Mauro pegou minhas mãos e me olhou nos olhos com aquela intensidade que ele sempre tinha quando algo era realmente importante para ele. Lucinda, ele disse, quero que você saiba que tudo o que vou conquistar lá será por você, para você. Cada edifício que eu construir, cada real que eu economizar, tudo será para o dia em que eu puder voltar e lhe dar a vida que você merece. Eu sei, sussurrei, tocando a pulseira no meu pulso. E eu estarei aqui esperando por você. Nos beijamos sob as estrelas e eu memorizei cada detalhe daquele momento. A fragrância do meu perfume favorito, o som das folhas do salgueiro balançando com a brisa, a forma como suas mãos tremiam ligeiramente quando tocaram meu rosto. No dia seguinte, acompanhei-o ao aeroporto. Ele levava uma mala pequena e o relógio de bolso antigo que havia herdado do pai. A única coisa de valor que possuía, além de seus sonhos. 2 anos, ele me prometeu enquanto esperávamos seu voo. E depois seremos os donos do mundo. Mas 2 anos se tornaram 3, e 3 se tornaram 4. As cartas chegavam regularmente no início, cheias de amor e planos para o nosso futuro. Mauro me contava sobre os edifícios que estava ajudando a construir, sobre as lições que estava aprendendo, sobre o dinheiro que estava economizando para nós. Mas as cartas começaram a chegar com menos frequência. As ligações telefônicas, que custavam uma fortuna e só podíamos pagar uma vez por mês, tornaram-se tensas, cheias de silêncios desconfortáveis e conversas sobre quando exatamente ele voltaria. Em 1993, eu havia conhecido Camilo. Ele era diferente de Mauro em todos os sentidos. Onde Mauro era sonhador, Camilo era prático. Onde Mauro falava de construir impérios, Camilo falava de estabilidade. Ele tinha 28 anos. Era engenheiro civil com um trabalho estável que lhe dava R$ 6.000 por mês e me cortejava com a persistência de alguém que estava acostumado a conseguir o que queria. Por que você continua esperando por um fantasma? Ele me perguntou uma noite quando havíamos saído para jantar. Ele foi embora, Lucinda. Se realmente te amasse, teria voltado por você. Eu ainda usava a pulseira de Mauro. Ainda guardava suas cartas em uma caixa debaixo da minha cama. Ainda sonhava com o dia em que bateriam à minha porta e ele estaria lá, pronto para cumprir todas as suas promessas. Mas eu tinha 27 anos e estava cansada de esperar. Estava cansada de viver em um limbo, de rejeitar oportunidades de felicidade por um futuro que cada vez parecia mais distante e incerto. Camilo me pediu em casamento em 1995, exatamente 5 anos depois que Mauro partiu. Ele me comprou um anel com um diamante pequeno, mas real. Me levou para jantar no restaurante mais elegante da cidade e me prometeu uma vida de segurança e respeito. Não te prometo paixão. Ele me disse com aquela honestidade brutal que na época me pareceu refrescante. Mas te prometo fidelidade, estabilidade e um lar onde você nunca terá que se preocupar com dinheiro. Aceitei. Tirei a pulseira de Mauro pela primeira vez em 7 anos e a guardei no fundo do meu porta-joias, junto com suas cartas e a fotografia que havíamos tirado no café ao encontro. Casei-me com Camilo 3 meses depois, em uma igrejinha do bairro. Minha irmã Ana foi minha dama de honra e, quando me perguntou se eu tinha certeza, menti e disse que sim. Mas naquela noite, sentada na minha cozinha 25 anos depois, olhando para os roseirais que eu havia plantado no quintal da casa, que Camilo havia comprado com um financiamento de R$ 250 mil, percebi que havia vivido uma mentira toda a minha vida adulta, porque Mauro havia retornado e, de alguma forma, contra todas as probabilidades, havia me encontrado. A pergunta que me manteria acordada o resto da noite era simples, mas aterrorizante. O que eu faria a respeito? 3 dias depois da cerimônia, Mauro me ligou. Sua voz no telefone era exatamente como eu me lembrava, profunda e quente. Mas agora tinha um matiz de autoridade que não existia quando éramos jovens. Lucinda, ele disse, e meu nome em seus lábios me fez sentir como se tivesse 21 anos novamente. Poderíamos nos ver? Há tantas coisas que preciso te dizer.
Meu coração bateu tão forte que temi que ele pudesse ouvi-lo através do telefone. Camilo estava em seu escritório, com sua escrivaninha de mogno e seus diplomas nas paredes, completamente alheio ao fato de que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Sim, sussurrei, segurando o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Onde? Lembra-se do parque onde costumávamos caminhar? O banco sob o salgueiro ainda está lá. É claro que eu me lembrava. Havia passado por aquele parque centenas de vezes nestes 25 anos, sempre evitando olhar para aquele banco onde havíamos feito tantos planos, onde ele me prometera que voltaria por mim. Naquela tarde, vesti meu vestido azul claro, a mesma cor que usava na primeira vez que nos conhecemos no café O Encontro. Me perfumei com minha fragrância de lavanda, embora minhas mãos tremessem tanto que quase derramei o frasco. Guardei a pulseira de prata na minha bolsa. Não ousava usá-la, mas também não podia deixá-la em casa. Quando cheguei ao parque, ele já estava lá. Vestia um terno cinza elegante, provavelmente de R$ 10.000, e tinha aquela presença que só o sucesso verdadeiro confere. Mas quando me viu caminhar em sua direção, sua expressão se suavizou, e por um momento, pude ver o jovem de 19 anos que partira com uma mala pequena e sonhos enormes. Lucinda, ele disse, levantando-se do banco. Você está linda. Ficamos parados ali por um momento, sem saber como começar depois de tantos anos. Finalmente ele apontou para o banco. Podemos nos sentar? Há tanto que quero te explicar. Sentei-me, mantendo uma distância prudente, embora cada fibra do meu ser quisesse se aproximar mais. O salgueiro havia crescido naqueles anos. Seus galhos agora tocavam o chão, criando uma espécie de refúgio verde ao nosso redor. Nunca deixei de te amar, disse ele sem rodeios, seus olhos fixos nos meus. Nem um único dia nestes 34 anos. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Mauro, você não pode dizer isso. Você foi embora, parou de escrever. Eu esperei durante anos e... Eu sei. Ele me interrompeu, a voz cheia de dor. E cada dia que passei longe de você foi um inferno. Mas eu tinha que fazer isso, Lucinda. Tinha que construir algo digno de você. Ele passou as mãos pelos cabelos, um gesto que eu me lembrava perfeitamente da nossa juventude. Quando cheguei à Espanha, trabalhei 18 horas por dia. Morava em um quarto minúsculo que custava R$ 800 por mês. Comia pão e café para economizar cada centavo. Tudo o que ganhava, eu investia. Tudo o que aprendia, eu aplicava. Porque eu tinha um sonho: voltar para te buscar quando pudesse te oferecer o mundo inteiro. Mas você parou de escrever, eu disse, minha voz quase um sussurro. As cartas se tornaram esporádicas. E depois nada. Seus olhos se encheram de algo que parecia vergonha. Porque percebi que estava sendo egoísta. Cada carta que eu te enviava era uma corrente que te prendia a um futuro incerto. Você tinha 23, 24, 25 anos. Os melhores anos da sua vida. E eu estava te pedindo para desperdiçá-los, esperando por alguém que não sabia se conseguiria cumprir suas promessas. Tirei a pulseira de prata da minha bolsa e a coloquei sobre meu colo. Ele a viu e sua respiração cortou. Você aguardou? Murmurou. Guardei tudo. As cartas, as fotografias. Esta pulseira. Escondi-as quando me casei com Camilo, mas nunca consegui me desfazer delas. Camilo. Ele repetiu o nome como se fosse uma palavra amarga. Você é feliz com ele? A pergunta que eu vinha evitando por 25 anos finalmente havia chegado. Olhei para minhas mãos, a pulseira brilhando sob a luz filtrada do salgueiro. Ele me deu estabilidade. Eu disse finalmente. Uma casa de R$ 250.000. Segurança financeira. Nunca tive que me preocupar com dinheiro. Isso não foi o que eu perguntei. Levantei o olhar e encontrei seus olhos. Aqueles olhos que sempre conseguiam ver diretamente a minha alma. Não, sussurrei. Não sou feliz. Não fui feliz um único dia em 25 anos.
Ele fechou os olhos como se minhas palavras lhe causassem dor física. Lucinda, há algo mais que você precisa saber? Sobre por que estou aqui, sobre por que agora. Diga-me. Retornei a esta cidade há 9 anos, disse sua voz quase inaudível. 9 anos, Lucinda. Estive aqui esperando o momento certo. O mundo parou. O quê? Construí minha empresa na Espanha, sim. Mas em 2015 já havia feito dinheiro suficiente para me aposentar, se quisesse. 125 milhões de reais em ativos, propriedades em 3 países. Poderia ter vivido como um rei o resto da minha vida, mas só queria uma coisa: te encontrar. As lágrimas começaram a escorrer pelas minhas bochechas. Mas, por que não? Por que esperou tanto? Porque quando cheguei, descobri que você estava casada, que havia construído uma vida, que tinha uma casa, uma rotina. Pensei que você era feliz, e embora eu morresse por dentro, não podia ser tão egoísta a ponto de destruir o que você havia construído só porque eu tinha retornado. Então, por que agora? Sua expressão endureceu. Porque eu estive observando, Lucinda. Não como um perseguidor, mas mantive contato com pessoas do bairro, com pessoas que conheciam sua família, e durante estes 9 anos ouvi histórias sobre como Camilo te trata, sobre como ele fala com você em público, como ele te faz sentir pequena. Minha respiração tornou-se irregular. Não entendo. Você estava me vigiando? Te protegendo. Ele corrigiu. Você acha que foi coincidência que minha empresa decidiu investir 10 milhões de reais na construtora de Camilo no ano passado? Você acha que foi coincidência que eu me tornei o acionista principal? A realização me atingiu como uma avalanche. Você planejou tudo isso? Durante 4 anos, Lucinda, investiguei a empresa dele, analisei as finanças, esperei o momento perfeito para me aproximar, porque precisava te ver com meus próprios olhos. Precisava saber se ainda havia uma oportunidade para nós. E a cerimônia, a forma como defendeu minha honra. Isso não estava planejado, disse com um sorriso triste. Isso foi pura raiva. Quando ouvi ele falar com você assim, quando vi lágrimas em seus olhos, todos os meus planos cuidadosos foram por água abaixo. Não podia permitir que ele te humilhasse nem por um segundo mais. Fiquei sentada em silêncio, tentando processar tudo o que ele havia me dito. 9 anos. Ele estivera na mesma cidade que eu por 9 anos esperando. Lucinda, ele disse suavemente, pegando minhas mãos entre as suas. Suas mãos eram maiores agora, com pequenas cicatrizes que falavam de anos de trabalho duro, mas seu toque continuava sendo exatamente como eu me lembrava. Sei que isso é muito. Sei que você tem uma vida, responsabilidades, mas preciso que saiba algo. O quê? Cada edifício que construí, cada contrato que assinei, cada decisão empresarial que tomei durante estes 34 anos, teve um único propósito: ser digno de você. Não construí um império para mim, Lucinda. Eu o construí para nós. Suas palavras me atingiram o coração como flechas. Mauro, case-se comigo, disse ele de repente, tirando algo do bolso do seu paletó. Era uma pequena caixa de veludo azul. Sei que parece loucura, sei que é complicado, mas esperei 34 anos para te dizer estas palavras. Case-se comigo, Lucinda. Deixe-me te dar a vida que sempre sonhamos juntos. Ele abriu a caixa e dentro havia um anel que me tirou o fôlego. Não era ostentoso nem vulgar, mas era claramente extraordinário. Um diamante perfeito cercado por pequenos safiras azuis montado em platina. Provavelmente custava mais do que minha casa. Mauro, eu não posso. Estou casada. Tenho uma vida. Uma vida? Ele perguntou gentilmente. Ou uma existência? Porque há uma diferença, meu amor. E depois de te ver na outra noite, depois de ver como aquele homem te trata, sei qual das duas você tem vivido. O anel brilhava sob a luz do entardecer, e por um momento pude ver nosso futuro refletido nele. Uma vida de respeito mútuo, de amor verdadeiro,
de ser valorizada por quem eu realmente era, em vez de ser tolerada como um fardo. Mas também podia ver as complicações, o divórcio, as fofocas, a perda da segurança que eu conhecia há 25 anos. Preciso de tempo, eu disse finalmente. Todo o tempo que precisar, ele respondeu fechando a caixa, mas deixando-a sobre o banco entre nós. Mas Lucinda, quero que saiba algo mais. O quê? Camilo não é o homem que você pensa que é. Durante minhas investigações sobre a empresa dele, descobri coisas que uma esposa deveria saber sobre seu marido. Um frio gelado correu pelas minhas veias. Que tipo de coisas? Mauro hesitou como se estivesse debatendo o quanto me contar. Prometa que não fará nada precipitado. Prometa que primeiro falaremos sobre isso. Mauro, você está me assustando. Camilo tem desviado dinheiro da empresa há anos. Pequenas quantias no início, mas agora falamos de centenas de milhares de reais. E esse dinheiro não está pagando contas da casa nem investindo no negócio. Meu mundo cambaleou. O que você quer dizer? Ele tem uma conta bancária secreta, e essa conta é usada para pagar o aluguel de um apartamento no centro da cidade. Um apartamento onde mora uma mulher chamada Patrícia, 25 anos mais jovem que você. As palavras me atingiram como um martelo. 25 anos de casamento, 25 anos de ser a esposa perfeita, de administrar cada centavo, de suportar suas humilhações, e ele tinha outra mulher. Há quanto tempo? Sussurrei. 8 anos, disse Mauro com gentileza. Sinto muito, Lucinda. Sinto muito ter que ser eu a te dizer isso. 8 anos. Enquanto eu passava suas camisas, enquanto cozinhava suas comidas favoritas, enquanto suportava seus comentários cruéis, pensando que pelo menos tinha fidelidade, ele estava construindo uma vida completamente diferente com outra mulher. Há mais, continuou Mauro. Ela está grávida. E com essas 3 palavras, os últimos vestígios do meu casamento se desmoronaram para sempre. Naquela noite, cheguei em casa em um estado de choque tão profundo que mal conseguia respirar. Camilo estava na sala assistindo televisão, como todos os dias desde que o conheci. Usava sua roupa de ficar em casa, calças cinzas e uma camiseta branca que eu havia lavado e passado naquela mesma manhã, completamente alheio ao fato de que meu mundo havia explodido em pedaços naquela tarde. Onde você estava? Perguntou sem tirar os olhos da tela. O jantar deveria estar pronto. Normalmente, essas palavras teriam me feito correr para a cozinha, pedindo desculpas pelo atraso. Mas agora, sabendo o que eu sabia, sua atitude de desdém casual me pareceu obscena. Estava no parque, eu disse. Minha voz surpreendentemente estável. No parque? Na sua idade? O que você fazia lá? Fiquei parada na entrada da sala observando-o. Depois de 25 anos de casamento, pensei que o conhecia. Pensei que entendia seus defeitos, suas limitações, mas que pelo menos ele era honesto. Pelo menos era fiel. Pensando, respondi. Finalmente, ele se virou para me olhar e algo na minha expressão deve tê-lo alertado, pois ele franziu a testa. Pensando em quê, Lucinda? Você está estranha. Está doente? Você conhece alguém chamada Patrícia? As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse detê-las. Vi o momento exato em que seu rosto mudou. O momento em que ele percebeu que seu mundo secreto havia sido descoberto. Sua pele ficou pálida e seus olhos se encheram de algo que reconheci imediatamente. Pânico. Quem te disse esse nome? Perguntou sua voz de repente áspera. Isso não importa. O que importa é que estou há 8 anos vivendo uma mentira. Ele se levantou do sofá com movimentos rígidos, como um animal encurralado. Lucinda, não sei o que te disseram, mas... Ela está grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele não negou, não agiu surpreso, não fingiu não saber do que eu estava falando, apenas ficou parado ali, preso na própria teia de mentiras. Quantos anos ela tem? Continuei, minha voz ficando mais firme a cada pergunta. 33. 35?
Lucinda, responda-me! Gritei. E minha própria voz me surpreendeu. Eu nunca havia gritado com ele em 25 anos de casamento. 32, ele murmurou, sentando-se pesadamente no sofá. 32 anos. 26 anos menos que eu. A idade que eu tinha quando ele ainda fingia me respeitar. E o bebê é seu? Ele assentiu sem me olhar. Senti como se alguém tivesse me esvaziado por dentro. 25 anos atrás, quando nos casamos, eu queria filhos desesperadamente. Havíamos tentado por 3 anos antes que os médicos nos dissessem que as chances eram muito baixas. Camilo havia dito que não importava, que éramos felizes nós dois sozinhos, que ele não precisava de filhos para ser completo. Mentira. Outra mentira em uma vida construída completamente sobre falsidades. Por quanto tempo mais você pretendia manter isso em segredo? Perguntei, surpresa pela calma da minha voz. Ele passou as mãos pelo rosto, de repente parecendo muito mais velho que seus 53 anos. Não era algo planejado, Lucinda. As coisas simplesmente aconteceram. 8 anos não é algo que simplesmente acontece, Camilo. 8 anos é uma decisão. Uma decisão que você tomou todos os dias durante quase uma década. Você não entende a pressão que eu tenho, ele disse. E pela primeira vez na conversa, sua voz ficou defensiva. O trabalho, a empresa, os clientes exigentes. Patrícia, ela me faz sentir jovem de novo. Me faz sentir bem-sucedido. E eu, o que eu te faço sentir? Ele não respondeu, mas a resposta estava clara em seu silêncio. Eu o fazia sentir velho. Eu o fazia sentir comum. Eu o lembrava de onde ele veio em vez de fazê-lo acreditar que era algo que não era. Isso não é verdade. Não? Então por que você me humilha em público? Por que me trata como se eu fosse um fardo? Por que durante 25 anos você me fez sentir como se eu não fosse boa o suficiente para você? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, com uma voz que soava derrotada, disse: Porque você tinha razão. Porque cada vez que eu olhava para você, via a mulher que se conformou comigo em vez de esperar por algo melhor. Suas palavras me atingiram de uma maneira inesperada, não com dor, mas com clareza. Finalmente, eu entendia. Você tinha razão, continuei por ele. Eu me conformei com você e você sempre soube disso. Lucinda, não. Eu o interrompi. Deixe-me falar. Durante 25 anos tentei ser a esposa perfeita. Administrei cada centavo dos 12.000 reais mensais que gastamos em casa. Passei suas camisas. Cozinhei suas comidas favoritas. Suportei suas humilhações em silêncio. E para quê? Para que você pudesse usar o dinheiro que eu economizei para sustentar outra mulher. O apartamento de Patrícia custa R$ 4.500 por mês. Ele disse de repente, como se isso de alguma forma melhorasse a situação. E as despesas dela, talvez mais R$ 2.500. Não é tanto dinheiro. R$ 7.000 por mês durante 8 anos. Calculei rapidamente. R$ 672.000. Dinheiro que poderíamos ter usado para viajar, para melhorar nossa casa, para viver uma vida melhor. Mas em vez disso, você o usou para construir uma vida secreta. Lucinda, podemos resolver isso. Posso terminar com Patrícia, o bebê? Podemos gerenciar a situação. Gerenciar a situação? Repeti incrédula. Você está falando de um bebê, Camilo, do seu filho. Você não precisa se divorciar de mim por causa disso. Podemos ir à terapia. Posso mudar. Olhei para ele, realmente pela primeira vez em anos. Seu cabelo começava a embranquecer. Tinha rugas ao redor dos olhos, e seu corpo mostrava os efeitos de muitos jantares de negócios e pouco exercício. Mas, mais do que sua aparência física, o que eu vi foi a mediocridade, a pequenez de espírito que sempre estivera ali, mas que eu havia escolhido ignorar. Não, eu disse simplesmente. O quê? Que você não pode mudar, e mesmo que pudesse, eu já não me importo. Ele se levantou do sofá, aproximando-se de mim com as mãos estendidas como se fosse suplicar. Lucinda, por favor,
Sei que cometi erros, mas estamos juntos há 25 anos. Isso tem que significar alguma coisa. Sim, significa algo. Significa que perdi 25 anos da minha vida tentando amar um homem que nunca me respeitou o suficiente para ser honesto comigo. O que você vai fazer? Ele perguntou. E pela primeira vez ouvi medo real em sua voz. Não sei ainda, mas o que sei é que isso. Apontei para o espaço entre nós. Isso acabou. Sua expressão mudou então, o medo sendo substituído por algo mais calculista. Lucinda, pense no que você está dizendo. Você tem ideia do que significaria se divorciar? Esta casa, nossas economias, minha empresa, tudo está interconectado. Se você me deixar, não vai receber tanto quanto pensa. Você está me ameaçando? Estou sendo realista. Você tem 58 anos. O que você vai fazer? Onde vai morar? Como vai se sustentar? Naquele momento, meu telefone tocou. Era uma mensagem de texto de um número que reconheci imediatamente. Mauro, você está bem? Se precisar conversar, estou aqui. Camilo viu que eu estava lendo a mensagem e sua expressão escureceu. Quem é? Perguntou. Não respondi. Em vez disso, digitei de volta. Podemos nos ver amanhã? Preciso te contar o que aconteceu. Lucinda, quem está te mandando mensagens? Levantei o olhar para meu marido, este homem que havia dividido minha cama por 25 anos, mas que nunca havia conhecido realmente meu coração. Alguém que me respeita, eu disse simplesmente. Há outro homem? Perguntou sua voz ficando perigosa. Há um homem que me conheceu há 34 anos e que nunca mentiu para mim. Um homem que construiu um império pensando em mim, enquanto você construía uma vida secreta às minhas costas. A compreensão lentamente se espalhou por seu rosto. O principal acionista, Carvalho? É ele, não é? Não neguei. Maldito! Ele murmurou. Eu sabia que algo estava estranho. A forma como ele te defendeu na cerimônia. A forma como te olhava. Há quanto tempo você o está vendo às minhas costas? 3 dias, eu disse honestamente. Mas o conheci muito antes de conhecer você. E o quê? Agora você vai destruir nosso casamento por um romance da adolescência? Não, Camilo. Vou terminar nosso casamento porque descobri que ele nunca foi real. Você já o destruiu há 8 anos quando decidiu que era mais fácil mentir para mim do que me respeitar. Sua cara ficou vermelha de raiva. Se você me deixar por ele, vai se arrepender. Esse homem pode ter dinheiro, mas eu tenho informação. Sei coisas sobre você. Que coisas? Perguntei genuinamente curiosa. Ele percebeu que não tinha nada. Em 25 anos de casamento, eu havia sido completamente fiel, completamente honesta, completamente dedicada. Não tinha segredos vergonhosos, não tinha aventuras para esconder, não tinha mentiras para proteger. Você vai se lamentar, ele disse finalmente, mas sua ameaça soava vazia. Eu já me lamento, respondi. Me lamento por ter perdido os melhores anos da minha vida com um homem que nunca me mereceu. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes pela primeira vez em nosso casamento. Através das paredes finas, pude ouvir Camilo falando ao telefone em voz baixa por horas e, pela primeira vez em décadas, em vez de medo, o que senti foi alívio. No dia seguinte, me acordou o som da campainha. Quando abri a porta, encontrei um homem de terno com um envelope na mão. Lucinda Medeiros de Carvalho. Medeiros de Camargo, corrigi automaticamente, embora as palavras soassem estranhas em meus lábios. Tenho uma entrega para a senhora. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma chave, um endereço e uma nota escrita com a caligrafia familiar de Mauro. Para quando estiver pronta para começar sua nova vida. O apartamento está completamente mobiliado e é seu pelo tempo que precisar. Você não precisa ficar em um lugar onde não a valorizam. M. Pela primeira vez em anos, chorei lágrimas de gratidão. O apartamento que Mauro havia preparado para mim era tudo o que minha casa nunca havia sido. Um refúgio.
Estava localizado em um edifício moderno do centro da cidade, com janelas enormes que deixavam entrar a luz do sol e uma pequena varanda com vista para as montanhas. Os móveis eram elegantes, mas confortáveis, em tons creme e azul suave que me tranquilizavam. Pela primeira vez em décadas, acordei em um lugar que parecia um lar. Havia passado uma semana desde que me mudei temporariamente, levando apenas uma mala com minhas roupas e a pequena caixa onde guardava minhas lembranças de Mauro. Camilo havia ligado 14 vezes no primeiro dia, 8 no segundo, 5 no terceiro. No quarto dia, havia parado de ligar completamente. Naquela manhã, enquanto tomava café na varanda, minha irmã Ana tocou à porta. Não me surpreendeu vê-la. Camilo provavelmente havia contado sua versão dos fatos. "Lucinda!" ela disse quando abri a porta. "Precisamos conversar." Ana era 5 anos mais nova que eu, mas sempre agira como se fosse a irmã mais velha. Havia feito uma carreira de sucesso como contadora. Ganhava cerca de R$ 20.000 por mês e nunca havia entendido por que eu havia me contentado com tão pouco na vida. "Entre", eu disse, apontando para a sala. Ela se sentou no sofá bege, olhando ao redor do apartamento com uma expressão que eu não pude decifrar completamente. "Este lugar é lindo", ela admitiu. "Deve custar pelo menos R$ 15.000 por mês. Não me está custando nada. Isso é exatamente do que quero falar." Sua expressão ficou séria. "Lucinda, Camilo me contou o que está acontecendo. Sobre o homem. Sobre seus planos. Os planos dele ou minhas decisões. Há uma diferença? Lucinda, você tem 58 anos. Você não pode simplesmente destruir sua vida por um romance que terminou há mais de 30 anos? Sentei-me à sua frente, colocando minha xícara de café sobre a mesa de centro de vidro. "Ana, você sabe por que me casei com Camilo? Porque o amava. Não. Casei-me com ele porque estava cansada de esperar, porque tinha medo de ficar sozinha, porque pensei que a segurança financeira era mais importante do que ser realmente feliz." Ana franziu a testa. "E agora você quer jogar essa segurança pela janela por um homem que te abandonou uma vez e pode fazê-lo de novo?" "Mauro não me abandonou", eu disse firmemente. "Ele foi construir um futuro para nós e retornou." "Depois de 34 anos, Lucinda. Onde ele estava quando você tinha 20 e poucos anos e precisava que alguém te amasse? Onde ele estava quando papai morreu e você precisava de apoio emocional? Onde ele estava durante todos esses anos que você o esperou?" Suas palavras me machucaram, porque tocavam a parte de mim que ainda tinha medo. A parte que se perguntava se Mauro realmente havia mudado, se seus sentimentos eram genuínos depois de tanto tempo. "Camilo me enganou durante 8 anos", eu disse. "Ele tem uma amante grávida. Isso não é relevante?" Ana suspirou. "Lucinda, os homens cometem erros. Camilo está disposto a terminar com essa mulher, a ir à terapia de casal. Ele está lutando pelo casamento dele. Ele está lutando para não perder a casa, o status, o conforto dele. Não está lutando por mim. E o que acontece se este Mauro for igual? E se depois de alguns meses ele perceber que a realidade é diferente da fantasia?" Era uma pergunta válida, uma que me mantivera acordada várias noites. Então terei aprendido algo importante sobre ele e sobre mim, mas pelo menos terei tentado ser feliz em vez de me conformar com a mediocridade. Ana assentiu lentamente. "Sabe de uma coisa? Sempre te admirei por ficar no seu casamento quando as coisas ficaram difíceis. Pensei que você era mais forte do que eu por não desistir, mas agora percebo que talvez seja preciso mais força para ir embora." Suas palavras me surpreenderam. "Você realmente pensa isso? Acho que você tem sido infeliz e eu sabia disso, mas toda vez que eu tentava conversar com você sobre isso, você mudava de assunto ou defendia Camilo. Eu supus que você havia aceitado que o casamento era assim." "Assim é como eu pensei que o casamento tinha que ser", corrigi. "Pensei que o amor verdadeiro era algo que só existia nos filmes." Meu telefone tocou naquele momento. Era Mauro. "Posso atender?" Ana assentiu.
Olá, eu disse, sentindo minha voz suavizar automaticamente. Olá, meu amor. Ele respondeu, e essas duas palavras fizeram meu coração saltar uma batida. Como você está? Conseguiu descansar? Estou bem. Minha irmã Ana está aqui me visitando. Ah, eu gostaria de conhecê-la. Você contou a ela sobre nós? Olhei para Ana, que estava observando meu rosto com atenção. Sim, eu contei. Lucinda, há algo que preciso te perguntar. Você pensou na minha proposta? A proposta? O anel que ainda estava guardado na caixa de veludo azul na minha mesa de cabeceira. Sim, eu disse simplesmente. E olhei ao redor do apartamento que Mauro havia preparado para mim. Pensei nos 25 anos que havia desperdiçado tentando ser suficiente para um homem que nunca me havia valorizado. Pensei nos anos que me restavam e em como eu queria vivê-los. Sim, eu disse. E a palavra pareceu como respirar depois de estar debaixo d'água por décadas. Ana me sorriu e, pela primeira vez, vi orgulho em seus olhos em vez de preocupação. Quer que eu vá te buscar? Perguntou Mauro, sua voz cheia de emoção. Dê-me uma hora, eu disse. Há algo que tenho que fazer primeiro. Depois de desligar, Ana me perguntou. O que você tem que fazer? Vou ligar para o Camilo. Eu disse, sentindo uma determinação férrea crescendo no meu peito. É hora de ter a conversa que eu deveria ter tido há 25 anos. O que você vai dizer a ele? A verdade. Que nunca o amei da maneira que ele merecia ser amado, que me conformei com ele porque tinha medo de esperar por algo melhor, e que agora que sei o que é o amor verdadeiro, não posso continuar fingindo que o que tínhamos era suficiente. Ana me abraçou. Sabe de uma coisa, irmã? Acho que esta é a primeira vez em anos que te vejo realmente feliz. Eu tinha razão. Eu estava tomando a decisão correta. A confrontação final com Camilo não foi em nossa casa, como eu havia imaginado. Foi em seu escritório, cercado por seus diplomas e seus símbolos de sucesso, onde ele me havia convocado como se fôssemos discutir um contrato de negócios em vez do fim do nosso casamento. Lucinda, ele disse quando entrei, sem se levantar de sua escrivaninha de mogno. Fico feliz que você tenha reconsiderado. Não reconsiderei nada, respondi mantendo-me de pé. Vim para ser clara com você sobre minhas intenções. Sua expressão endureceu. Se é sobre o dinheiro do divórcio, já falei com meu advogado. Considerando que você abandonou o lar conjugal, não vai receber tanto quanto pensa. Não vim para falar de dinheiro. Então, de quê? Sentei-me na cadeira em frente à sua escrivaninha, a mesma onde estivera tantas vezes durante nosso casamento, ouvindo seus planos para a empresa, assentindo silenciosamente enquanto ele tomava todas as decisões importantes sobre nossas vidas. Vim para te pedir perdão, eu disse. Isso o pegou de surpresa. Ele piscou várias vezes antes de responder. Perdão por quê? Por ter mentido para você durante 25 anos. Lucinda, do que você está falando? Menti para você no dia em que aceitei me casar com você. Te disse que te amava, mas a verdade é que estava cansada de esperar por outra pessoa. Usei você para me sentir segura, para ter uma vida estável, para não ficar sozinha. Sua cara ficou pálida. Isso não é verdade. Sim, é verdade. E você sabia disso, Camilo. Sempre soube. Por isso me tratou como me tratou durante todos esses anos. Por isso me humilhou em público. Por isso me fez sentir pequena e inadequada. Porque você sabia que eu havia escolhido a segurança em vez do amor. E isso fez você sentir que não era bom o suficiente. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz soava diferente, mais vulnerável do que eu a havia escutado em anos. Nunca me amou, nem mesmo no início. Eu tinha carinho por você, te respeitava, te agradecia por me oferecer uma vida estável, mas amor verdadeiro. Aquele amor que te faz sentir que poderia conquistar o mundo ou morrer tentando. Não, Camilo, nunca te amei.
As lágrimas apareceram em seus olhos e, pela primeira vez em 25 anos, viu o homem vulnerável por baixo de toda a arrogância e controle. E ele sim? Perguntou com uma voz quebrada. Mauro, ele te faz sentir assim. Sim. Depois de 34 anos, você ainda o ama assim? Mais do que antes, porque agora sei o que perdi quando o deixei ir. Camilo passou as mãos pelo rosto, de repente parecendo muito mais velho que seus 53 anos. Sabe o que é o mais irônico de tudo isso? O quê? Que durante todos esses anos eu também estive fingindo. Patrícia, ela também não é o amor da minha vida. É só alguém que me faz sentir bem-sucedido, importante, alguém que não me conhece o suficiente para ver meus fracassos. Suas palavras me surpreenderam. Então por quê? Por que continuar com ela? Pela mesma razão que você ficou comigo durante todos esses anos. Porque era mais fácil fingir do que buscar algo real. Ficamos sentados em silêncio. Duas pessoas que haviam desperdiçado 25 anos de suas vidas tentando construir uma relação sobre fundamentos falsos. O que vai acontecer com Patrícia e o bebê? Perguntei finalmente. Vou assumir minha responsabilidade. Vou estar presente para meu filho. Mas Patrícia e eu, isso também vai terminar. Ela merece estar com alguém que a ame de verdade, não com alguém que a está usando para escapar de sua vida real. E o que você vai fazer? Não sei, ele admitiu. Pela primeira vez em décadas, não tenho um plano. Talvez seja a hora de eu aprender a ficar sozinho, de descobrir quem eu sou realmente quando não estou tentando ser o que os outros esperam de mim. Acho que isso seria bom para você. Ele se levantou de sua cadeira e caminhou até a janela que dava para o estacionamento. Posso te perguntar algo? Claro. Se Mauro não tivesse voltado, você teria continuado comigo para sempre? A pergunta me fez refletir. Honestamente, não sei. Acho que eventualmente eu teria percebido que estava vivendo uma mentira. Talvez demorasse outros 10 anos, talvez 20. Mas acho que no final eu teria encontrado a coragem para ir embora. Ou talvez você tivesse tido um caso como eu. Não. Eu disse com certeza. Essa não sou eu. Mas sim, acho que eu teria encontrado uma maneira de sabotar nosso casamento, consciente ou inconscientemente. Ele se virou para me olhar. Sabe de uma coisa? Apesar de tudo, não te odeio por isso. Talvez devesse, mas não consigo. Porque pela primeira vez em anos você é honesta comigo, e há algo libertador nisso. Para mim também. Você vai ser feliz com Mauro? Não sei, eu disse honestamente. Mas vamos tentar. E se não funcionar, pelo menos saberei que tive a coragem de tentar ser feliz em vez de me conformar com a mediocridade. Camilo assentiu lentamente. Suponho que isso seja mais do que qualquer um de nós teve em muito tempo. Uma hora depois, eu estava no parque onde Mauro e eu havíamos feito tantos planos quando éramos jovens. Ele estava esperando por mim em nosso banco sob o salgueiro, que agora tinha galhos ainda mais longos que tocavam o chão como uma cortina verde. Como foi? Perguntou quando me aproximei. Melhor do que eu esperava. Respondi, sentando-me ao seu lado. Acho que no final, ambos dissemos coisas que precisávamos ouvir. Você tem certeza da sua decisão? Em vez de responder com palavras, tirei a caixa de veludo azul da minha bolsa. Eu a havia levado comigo desde que me mudei para o apartamento, mas não tivera a coragem de abri-la até agora. Você pode colocar em mim? Perguntei, estendendo minha mão esquerda. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ele tirava o anel da caixa. Era mais bonito do que eu me lembrava. As pequenas safiras azuis capturando a luz do entardecer como estrelas diminutas. Lucinda, ele disse, enquanto deslizava o anel no meu dedo. Quero que você saiba que, desta vez, vai ser diferente. Já não somos as crianças que éramos há 34 anos. Vivemos, sofremos, cometemos erros, mas isso nos tornou mais fortes, mais sábios. Eu sei, eu disse, admirando como o anel ficava na minha mão.
Parecia diferente do anel de casamento que eu havia usado durante 25 anos. Este parecia uma promessa, em vez de uma obrigação. Eu comprei uma casa, ele disse de repente. Uma casa no interior, nos arredores da cidade. Tem um jardim enorme onde você pode plantar todas as flores que quiser. Tem uma cozinha com janelas grandes e uma varanda onde podemos tomar café pela manhã. Tem uma biblioteca onde podemos ler juntos à noite. Suas palavras me pintaram uma imagem tão vívida que quase pude sentir o cheiro das flores e o sol da manhã na varanda. Quando você a comprou? Há 6 meses. Antes mesmo de termos nos reencontrado oficialmente. Era um investimento na esperança. E se eu tivesse dito não? Então teria sido uma casa muito grande para um homem muito solitário. Eu ri, sentindo algo que não experimentava há décadas. Pura antecipação pelo futuro. Sabe o que mais me entusiasma? Perguntei. O quê? Que finalmente vou descobrir quem eu sou quando sou completamente feliz. Durante 25 anos, eu me defini pela minha insatisfação, pelo que me faltava, pelo que estava tolerando. Agora vou aprender quem é a Lucinda quando está vivendo a vida que realmente quer. Eu também, disse ele, pegando minha mão. Construí um império, mas nunca construí uma vida. Agora, finalmente posso fazer as duas coisas. Ficamos sentados em silêncio, enquanto o sol se punha atrás das montanhas. Pela primeira vez na minha vida adulta, o silêncio não parecia pesado ou desconfortável. Parecia paz. Quando nos casamos? Perguntei de repente. Quando você quer que nos casemos? Amanhã, eu disse, surpreendendo a mim mesma com minha decisão. Eu já desperdicei tempo suficiente. Não quero esperar nem mais um dia para começar nossa vida juntos. Mauro riu. Aquele som que eu havia sentido falta por 34 anos. Amanhã pode ser complicado. Que tal na próxima semana? Na próxima semana? Concordei. Uma cerimônia pequena. Só nós, Ana. Talvez alguns amigos próximos. Você não quer uma festa grande. Posso te dar qualquer coisa que você quiser, Lucinda. O vestido mais lindo. A celebração mais elegante. Não, eu disse firmemente. Eu já tive um casamento grande e elegante. Desta vez, quero um casamento de verdade. Quero me prometer a você porque te amo, não porque é o que se espera de mim. Então, é exatamente isso que você terá. Enquanto caminhávamos de volta para nossos carros, percebi que pela primeira vez em décadas, não tinha medo do futuro. Eu não sabia exatamente como seria nossa vida juntos, se enfrentaríamos desafios ou se tudo seria perfeito. Mas sabia que o que tínhamos era real, era honesto e valia a pena qualquer risco. 6 meses depois, eu estava sentada na varanda da nossa nova casa, rodeada dos roseirais que eu havia plantado no nosso primeiro mês juntos. Mauro estava lá dentro preparando o café, como fazia todas as manhãs antes de ir trabalhar, e eu ir para meu novo emprego em uma galeria de arte local. Não era uma vida perfeita. Tivemos desentendimentos, momentos de ajuste, noites em que ambos nos perguntamos se estávamos tentando recriar algo que existira apenas na nossa memória, mas havíamos superado cada desafio com honestidade e respeito mútuo. Algo que eu nunca havia experimentado no meu casamento anterior. Meu telefone tocou. Era Ana. Como está a mulher mais feliz do mundo? Perguntou. Cansada, eu disse rindo. Mauro e eu ficamos acordados até as 2 da manhã discutindo se deveríamos plantar lavanda ou jasmins no quintal. E chegaram a uma conclusão. Plantaremos ambas. Acontece que, quando o amor é de verdade, os compromissos não parecem derrotas. Que bom te ouvir tão feliz, irmã. Ana, posso te confessar algo? Claro. Às vezes me sinto culpada por ser tão feliz, como se eu não merecesse esta segunda chance depois de ter desperdiçado tantos anos. Lucinda, disse Ana com firmeza, você não desperdiçou esses anos. Você os viveu da melhor maneira que sabia naquele momento. E essas experiências te trouxeram até aqui, até este momento, até a felicidade.
Tudo tinha que acontecer exatamente como aconteceu para que você pudesse estar onde está agora. Suas palavras me encheram de uma paz profunda. Eu te amo, irmã, eu disse. Eu também te amo e estou muito orgulhosa de você por ter tido a coragem de escolher a felicidade. Depois de desligar, Mauro saiu na varanda com 2 xícaras de café. Sentou-se ao meu lado e juntos, olhamos nosso jardim, onde as flores que havíamos plantado juntos floresciam sob o sol da manhã. Em que você está pensando? Perguntou. Em que finalmente entendo a diferença entre estar satisfeita e ser feliz, eu disse. E em que nunca mais vou me contentar com menos do que mereço. E o que você merece? Isto, eu disse. Mereço ser amada completamente, respeitada profundamente e valorizada por quem realmente sou. Isso é exatamente o que você vai ter pelo resto da sua vida, prometeu, pegando minha mão, onde o anel de safiras brilhava sob o sol. E pela primeira vez na minha vida, acreditei completamente em uma promessa de amor.